Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso Gramaticando. Em nossa dúvida de hoje, eu vou responder algumas perguntas que com muita frequência eu recebo, praticamente quase toda semana. Eu já fiz vídeos respondendo a essa dúvida de hoje, mas como eu sempre recebo, eu resolvi gravar novo vídeo com novos slides e novos exemplos. Se você pesquisar aqui na minha rede social, provavelmente você vai encontrar vídeos em que eu trato sobre isso. Falo hoje sobre a aplicação de pontuação, a aplicação da vírgula em citação de textos legais. Eu sou questionado quase que semanalmente, como eu disse, a respeito disso. Eu trouxe 3 slides rápidos para a gente estipular aqui algumas orientações básicas para que você não erre mais, principalmente se você for da área jurídica. Portanto, eu peço a você que, se você conhece pessoas que trabalham na área jurídica, indique o nosso vídeo aqui para que a pessoa assista e não erre mais ou não tenha medo na hora de fazer citação de texto legal. Então vamos lá. Primeira regra com a qual nós vamos lidar é a seguinte, veja. Primeira regrinha diz o seguinte: quando indicados na ordem direta, tá? E aí eu vou deixar claro que esta ordem que vocês estão vendo aqui, ó, itens, alínea, inciso, parágrafo e depois lei, ela é uma ordem que se encontra no manual de redação da Câmara dos Deputados. Tá? Em que é interessante que o manual ele diz que a unidade básica da composição da lei é o artigo, e que o artigo se desdobra, e ele vai se desdobrando: artigo, parágrafos, incisos, alíneas, itens. Uma coisa muito interessante é o seguinte: algumas leis, vocês vão ver inclusive isso nos exemplos, algumas leis antigas, mais antigas, elas apresentam uma vacilação entre a posição do parágrafo e do inciso. Muitas vezes o inciso vem primeiro do que o parágrafo. Não tem problema, eu não vejo isso como problema. As leis mais novas não, uma vez que esse manual de redação da Câmara dos Deputados ele é um manual dos anos 2000, salvo engano, do ano de 2004. Portanto, como vocês vão ver alguns exemplos, existe essa variação entre o parágrafo e o inciso. Mas o que aconteceu aqui? Para essa enumeração que vocês estão vendo aqui, nós estamos saindo do item, que é o elemento menor, para a lei, a citação da lei, que é o elemento maior. Quando isto acontece, olha só, não vamos utilizar vírgulas. Por quê, professor? Porque um segmento vai funcionar para o outro como um adjunto adnominal. Vocês vão ver isso dos exemplos. E há uma regra na parte da pontuação, inclusive eu falo isso no meu livro, na gramática, que quando nós estamos lidando com um adjunto adnominal, a norma diz que eu não separo o adjunto adnominal do seu substantivo. Portanto, observem aqui nos exemplos. Vamos dar uma olhadinha primeiro exemplo. Conforme o inciso primeiro, observem do parágrafo terceiro, observem do artigo 215, observem da Constituição Federal. Perceberam? Eu não utilizei nenhuma vírgula. Vamos ver outro exemplo. De acordo com a linha C do parágrafo 1º, do inciso 2º, do artigo 5º do Código de Processo Penal, do CPP, observe que eu não utilizei nenhuma vírgula. Claro que não. Nós temos aqui uma sequência de adjuntos adnominais. Artigo 5º, observe, da Constituição Federal. Não precisa colocar, não vá colocar vírgula aqui, ó, onde eu estou aqui, ó. Não faça isso. Ok? Não faça isso. O que você tem aqui, na verdade, é um adjunto da Constituição Federal, é o adjunto de artigo. O advogado fez alusão ao inciso 2º do artigo 4º do Código do CTN, do Código Tributário Nacional, sem vírgula. Então, a primeira orientação: quando eu faço do menor para o maior, eu não uso nenhuma vírgula, nenhuma pontuação. Mas, observem agora, quando eu faço a ordem inversa, ou seja, quando eu cito o maior primeiro e vou desdobrar até chegar ao menor, ao item menor, tá? Eu vou utilizar vírgula para separar cada segmento intercalado. Então, usam-se vírgulas para separar os segmentos. Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, observe, eu citei primeiro a lei, aí, ó, vírgula, artigo 215, vírgula, parágrafo 3º, vírgula, inciso 1º, vírgula. Ok? O advogado fez menção ao Código Penal, vírgula, artigo 121, vírgula, parágrafo 2º, vírgula, inciso 1º, vírgula. Entendeu? Percebeu? Na Constituição Federal, no artigo 90, aí vamos lá, vírgula, inciso 2º, vírgula, parágrafo 1º, fala-se e aí continua. Percebeu? Então grave estas duas orientações. Quando eu saio do menor para o maior,
nada de vírgula. Quando eu saio do maior para o menor, eu saio separando por vírgula cada segmento. Agora, professor, e se eu não quiser apresentar o desdobramento, apenas dizer a data da lei? Isso é uma questão muito interessante. Aí é a terceira regrinha que nós vamos ver agora. Ou seja, quando se faz menção tão somente à lei e à data de sua promulgação, deve-se usar a vírgula para separar os segmentos. Presta atenção, fez alusão à Lei 8.112, vírgula, de 11 de 12 de 1990. Veja, interessante. Para a professora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, no seu livro Não Tropece na Língua, ela diz que o que acontece aqui, na verdade, é a elipse, é uma espécie de ocultação de uma estrutura de valor explicativo, né? Como se fosse uma oração adjetiva explicativa. Então, fez alusão à Lei 8.112, vírgula, veja, que foi promulgada em data de, e aí o que aparece é só isso aqui, como se fosse uma forma bem reduzida. Portanto, ó, o advogado citou a Lei 8666, vírgula, de 21 de 6 de 93, ok? Eu espero realmente que você tenha entendido aqui as nossas explicações, espero que você curta esse momento agora, passe adiante, né? Se você trabalha com a parte jurídica, né? Eu trabalho, hoje não advogo, mas oriento alguns escritórios em termos de construção de texto, né? Então, se você trabalha com a área jurídica, portanto, comente ou encaminhe o nosso vídeo aqui a quem você, ou para quem você quiser, tá bom? Curta aqui nossas redes sociais, acesse o link abaixo para os nossos cursos. Para todos vocês, um grande abraço. Até a próxima.